Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para estar trazendo algumas informações do que eu ando fazendo, certo? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre minha trajetória no Day Trade. Eu já operei conta real há um tempo atrás, basicamente em 2019. Primeiro semestre de 2019 eu operei conta real. Não foi com um valor muito enorme que eu sabia que eu estava começando. Acabei separando o valor, transferi para a corretora, eu usava a Modal Mais. Adquiri aqui o Trade naquela época e continuei com ele. Não sabia muito qual usar, acabei optando por esse. Tinha algumas estratégias, certo? Eu operei basicamente o mini índice, eu não cheguei a operar dólar. 2019, o primeiro semestre, acabei quebrando a conta ali, final do primeiro semestre de 2019. E eu dei um tempo, parei as minhas atividades como day trade e continuei estudando, pesquisando. A minha trajetória tinha começado ali em 2017, final de 2016 para 2017. Acabei conhecendo o mercado com criptomoedas, o Bitcoin basicamente, depois foi as outras criptos. Mas não tinha muita informação naquela época. E eu acabei conhecendo um canal que acabou me influenciando. Eu acabei vendo os vídeos e me identifiquei muito com o que ele passava. Era Bitfarm, o canal era basicamente baseado em Bitcoin e ele também operava mercado financeiro, o mini índice. E acabou que com o tempo ele fechou o canal dele, acabou que excluiu o canal, acabou excluindo os vídeos também, eu não sei porquê, o que foi que aconteceu. Depois ele retornou, enfim, faz muita diferença. Então basicamente eu tô aqui no mercado por influência dele. E eu venho estudando de lá pra cá. E com esse vídeo aqui, o intuito é retornar aos meus estudos e talvez voltar a operar a conta real. Eu vou estar passando o que eu uso para estudar no dia a dia. E à noite eu vou estar postando vídeos, ou no dia seguinte, do que eu fiz durante o dia, para estar operando. Bem, o que eu posso estar mostrando aqui de começo para esse primeiro vídeo, lembrando que as informações auxiliares sobre setup, essas coisas, eu vou estar passando ao decorrer do tempo. Se alguém tiver curiosidade, deixa aí nos comentários. Então, basicamente, mini índice hoje, eu fiz alguns estudos. Hoje eu não levei muito a sério meus estudos, eu só dei uma olhada. Eu pretendo amanhã estar começando, no caso, os estudos, no caso amanhã, dia 6, não, dia 7. Vai estar saindo um vídeo com os meus estudos, praticamente levando a sério, certo? E aqui a gente tem a abertura do preço. A gente começou, esses pontos aqui são pontos percentuais, esse indicador. Basicamente o que eu utilizo o setup do Igor, do Mago Trade, que é as médias 17 e 34. Mas eu não uso só isso, certo? Eu uso também análise de o price action em si, movimentação do preço. E o que eu identifiquei aqui, eu vou falar um pouco sobre o que eu identifiquei no que aconteceu aqui no mercado. A gente tem a abertura aqui do preço, a máxima e mínima. Acabou que o preço consolidou na região e rompeu esse candle. Aqui eu acabaria com a entrada aqui nessa região. Se eu estivesse operando, tinha entrado com a compra aqui. Porém ficarei um pouco em dúvida por conta da quantidade de candle. A gente pode ver, tem uns 4 candles aqui nessa região. E vamos ver aqui as regiões de bola. A gente tem aqui os 16 mil pontos, 116 mil e 117 mil. Então praticamente eu entraria aqui comprado para vir buscar o preço até essa região ou até o fechamento do dia anterior. Acabou que eu não estava acompanhando, eu cheguei ao mercado, eu vim aqui. Então quando esses dois candles estavam em curso,
É o que eu imaginei. Poderia ter uma entradazinha no terceiro candle. Ou seja, eu poderia ter uma venda aqui na perca dessa mínima. Como esse candle fechou um pouco feio, fora do padrão do que eu utilizo para entradas, eu fiquei em dúvida, mas como é para estudo, eu acabei executando aqui uma ordem. O correto seria entrar aqui. A questão de pontos, eu não tenho porcentagem fixa, só para stop, que no caso o meu stop ele vai até R$ 72, que seriam 120, 240, 300 e 360 pontos, basicamente. Eu só conferir aqui. Tá aqui, 72. Basicamente isso, 340 pontos. Então, o mínimo seria aí 120 pontos e o máximo 340 pontos. Aqui no mini índice, o valor aí a cada 120 pontos a gente tem uma perca de R$ 24. Então, eu entraria vendido aqui nesse fundo. No fundo dessa mínima, já posicionaria minha entrada. E onde eu buscaria o meu primeiro alvo. Eu vinha basicamente aqui como o último alvo. E daria aí 2-1 tranquilo. E onde eu botaria o stop acima da mínima desse candle aqui. Que ficaria um pouco salgado o stop. Ou seja, a gente teria 53 de stop para 40, 48. Ou eu poderia botar até 1-1 aqui nessa região de stop. Isso com o contrato. Então basicamente eu entraria na perca da mínima. Tava o stop acima aqui. Como eu já falei, o candle não estava muito agradável para se operar. Mas poderia colocar aqui, certo? O meu stop e vim buscar tranquilo aqui essa região como primeiro alvo. Então a gente já vê que a entrada aqui deu errado e acabou que me estopou. Quando esse candle ele veio até aqui e começou a voltar todo, eu já imaginei que seria stop aqui nessa região. Então eu movi meu stop para cá. Pode até ver aqui que eu coloquei meu stop aqui nessa região. Então eu acabei entrando aqui comprado, vendido, com um alvo basicamente aqui nessa região. Quando o preço veio aqui, que voltou tudo, eu fiz o que? Basicamente a minha entrada estava aqui, o stop correto seria aqui em cima. Então eu baixei logo para cá o meu stop, porque não fazia mais sentido eu continuar vendido nessa região se o próximo candle teria tudo para romper essa máxima desse candle. Então foi o que aconteceu. O preço veio, subiu e acabou me tirando. E continuou. Aqui, quando o preço começou a consolidar nessa região, eu não estava olhando, mas basicamente eu não entraria vendido aqui por conta dos modelos dos candles e por conta que eu já teria tomado o primeiro stop. Então eu estaria um pouco meio receoso de entrar novamente. E o preço veio buscar, ou seja, a gente fez o padrão de alta. Então a gente fez perna 1, retração, perna 2, retração, tentou romper, ou seja, a gente tentou romper topo. Se não romper o primeiro topo e o segundo topo o preço não foi, então topo duplo aqui na região seria uma entrada na perca dessa mínima, mas a gente vê aqui que estava fora de um padrão aceito de entrada. Então eu não entraria. Por quê? Porque está fora de padrão, que o preço ele não está com a estrutura saudável de movimento, retração, movimento. Então basicamente aqui seria mais consolidação do movimento. Então deixando o gráfico muito sujo,
aconteceria uma entrada. Porém, se ele basicamente negasse essa região, não houvesse alta, ele vinha testar novamente o fundo. Chegando aqui no fundo, eu poderia pensar em venda para pegar o movimento da continuidade, porém o preço teria que me mostrar isso. Então a gente veio e aqui a gente não poderia perder aqui essa máxima desse candle, o que seria mais aceitável para entrar numa mega venda aqui, entrar vendido e conseguir bons lucros, seria aguardar aqui, fazer uma bandeirinha aqui de baixa para dar continuidade, entrar vendido e vinha buscar os preços aqui abaixo, certo? Porém o preço segurou, veio novamente testar topo, pode ver que ele rompe essa região. A gente tem esse candle de força gigante. Porém, após romper, a gente vê novamente que ele não teve força para dar continuidade e acabou que consolidou aqui na região. Aqui tem uma ordem de venda, porque basicamente o preço veio tentar romper essa região. Eu pensei, ele veio romper e se ele perder a mínima, não faz sentido. Basicamente aqui ele perder mínimas desse candle. Acabou que ele pegou uma ordem aqui que eu tinha colocado e acabei sendo stopado, botando o stop aqui. O correto seria eu aguardar um terceiro candle, ou seja, aguardar esse candle para entrar, porém onde ficou a mínima do candle. Então aqui eu já desconsideraria para um trader, porque não fazia sentido eu querer essa operação, porque se esse candle aqui eu já entrei desconfiado, esse daqui basicamente está mostrando a mesma coisa. Então, mais uma vez, stop aqui na região. E o preço tentou novamente dar continuidade de alta, ou seja, seguir aquele padrão de retração, rompe topo anterior, então retração, rompe topo anterior. Então aqui a gente pode ver que ele tentou romper, segurou e não deu continuidade no movimento. Ou seja, não fazia mais sentido dele vir perder mínimas dos candles aqui. Então poderia entrar vendido aqui tranquilamente e vir buscar, ele vir testar o fundo novamente. Porém, após o rompimento desse candle, após o fechamento desse candle, eu bati uma venda aqui, o preço veio. Então, onde seria aqui meus alvos? Então, o último alvo aqui, um alvo basicamente saudável, seria nessa região. E se eu quisesse alongar, mais ou menos aqui nessa região, ou no máximo aqui no 116 mil, que seria o meu último alvo. Porém, o preço ativou minha compra, ativou minha venda, veio, ainda chegou aqui metade do caminho. Então daqui para cá, e o preço veio caindo. O que é que eu poderia ter feito aqui? Vim colocando os stops abaixo das máximas aqui do preço. Então seria venda, lembrando aqui, aqui nessa região onde eu colocarei o stop, no máximo aqui acima da metade desse candle aqui, e não faria mais sentido ele retornar tudo. Claro que o preço fala o que ele quer, mas não fazia sentido para os vendedores um stop maior que isso. Então isso você vai pegando com o tempo. E aqui seria a venda, o stop nessa região, o stop gain, ou no máximo aqui, que seria um ponto importante para sair da operação. Então o preço veio. Então eu poderia vir colocando meu stop aqui, essa barra
acima dos fechamentos aqui, ou seja, entrei aqui, seria meu stop gain para cá, depois meu stop gain para cá, tiraria o risco, e não faz mais sentido ele vir romper esse fechamento aqui, desse candle, ou fechamento não, o preço não poderia vir mais nessa região, porque ele perderia a tendência de baixa, que seria perder mínimas. Então essa máxima aqui não faria sentido ser mais rompida. Então a gente pode ver que esse candle acabou que rompeu. Então tecnicamente aqui eu poderia ter colocado meu stop aqui acima dessa máxima aqui. Eu estou me complicando aqui um pouco com máxima e mínima. Está um pouco enferrujado. Mas enfim, o preço a gente vê que esse candle rompeu. Então esse stop aqui, stop gain, foi meio desnecessário, o correto ele deveria estar aqui. E podemos ver que o preço deu continuidade e veio novamente testar o topo anterior. Ou seja, o preço ele tem um curso e ele necessita seguir esse curso. Se ele não rompe topo anterior, ele vem romper fundo. Se o preço não rompe fundo, ele volta para romper topo novamente. Então basicamente você pode ver que não precisa de indicador, não precisa de nada, você só precisa entender o que o preço está fazendo. Claro que para mim é mais fácil entender isso. Você que está iniciando aí não vai tentar fazer isso, que eu acredito que você não vai conseguir. Então vai devagar estudando, devagarzinho você vai entendendo o que acontece. E a gente vê que o preço foi lá em cima, segurou aqui no 117.600. Segurou na região do topo aqui, fez o topo de suporte, acabou fazendo um pullback aqui. A gente vê que novamente o preço rompeu essa região, fez o pullback. A gente vê aqui um pullback excelente. Então você poderia aguardar para entrar comprado assim que ele rompesse a mínima de um desses candles vermelhos aqui. Então ele acabou rompendo aqui. Você, após o fechamento desse candle, você quer entrar comprado, bota a compra aqui em cima. O stop seria aqui. O primeiro alvo seria aqui, nesse topo. Então basicamente o preço rompeu, tentou vir buscar o topo, veio aqui, falhou o topo. E vamos dar continuidade ao que aconteceu aqui. O preço novamente tenta romper topo, faz um terceiro topo, consolida novamente, continua e segue lateral nessa região. Claramente um movimento de exaustão, sem muita força, preço lateral, bastante ruído, e a gente vê que basicamente fica impossível de operar. Quando o preço faz isso aqui, você pode esquecer, você não vai conseguir extrair nada do mercado. Isso aqui só vai fazer você perder muito dinheiro. Ou seja, o preço vem, tenta romper topo, não consegue, vem de novo, tenta romper fundo, falha, tenta romper topo, cara, esquece isso aqui, para de operar, vai operar outro papel, esquece isso aqui que basicamente 2 horas da tarde não vai ter mais volume para você operar. Então foi isso basicamente a minha análise, o que eu enxergo agora, que eu não tinha parado para estudar ainda o que tem acontecido. Então se você gostou do vídeo, deixa aí o teu gostei, se inscreve no canal. E se você quiser mais vídeos, deixa aí no comentário também, quer outros vídeos. Então falou, até mais, até o próximo vídeo.